Muitos pesquisadores querem resolver algo de uma hora para outra, ou querem entender algo de uma forma muito imediata. Na espiritualidade, por questão de segurança psicológica, tudo é feito de uma forma bem lenta. As questões energéticas, você vai depender de um auxílio dos seus amparadores. Isso você vai perceber ao longo da pesquisa. Tudo envolvendo espiritualidade, você vai depender de uma continuidade. Você vai ter que se provar merecedor de tal conhecimento. É bom que se entenda isso de uma forma muito profunda. Como que você se prova isso? Sendo profundamente verdadeiro. Seus pensamentos podem ser captados pelos amparadores, por exemplo. O que habita de imoral dentro de cada consciência é captado pelos amparadores, por seus antepassados. Muitos se esquecem disso e às vezes se esquecem que o profundo conhecimento depende do contato com esses mestres que já estão aprendendo há muito tempo. Eles captando essa oscilação não moral de uma falha moral, você vai ter dificuldade em acessar determinados conhecimentos mais profundos. Conhecimento mais profundo você vai ter com os seus amparadores. E futuramente, dependendo do nível que você for alcançando e da profundidade do contato cada vez maior com a verdade interior, você vai chegar a um mentor que vai passar a gerenciar o seu desenvolvimento junto com os amparadores que estão nessa dimensão. Dar continuidade, persistir, buscar de forma contínua é o único caminho que eu conheço. Para iniciar de uma forma simples, se prepare antes, 30 minutos antes. Procure um lugar silencioso, mais tranquilo, onde você vai poder mentalizar e se sintonizar com as suas obrigações espirituais. Essa sintonia é muito importante, senão você vai ter muitos pensamentos orbitais que estarão tirando a sua atenção. Não que isto atrapalhe de fato, mas o pesquisador iniciante tem que estar cada vez mais focado. Em muitos casos, algumas distrações irão acontecer, basta persistir. Persista que você vai conseguir fazer as doações. Se você não souber nada, faça uma oração. Ore de forma simples, com seu coração aberto. Isso vai chegar, isso vai ajudar. É uma forma de iniciar esse processo de doação das energias. Você conversando com seus amparadores, dizendo que você quer doar energias para o amparo dessas consciências que estão passando por esses males, por essa doença terrível que tem assolado o planeta, pode ter certeza que você vai sentir algumas sinaléticas, alguns sinais físicos e alguns arrepios no seu corpo, que são energias que estão se movimentando. Então fique tranquilo, busque com seriedade, a sua verdade vai ser captada por esses irmãos. Forte abraço. Alguns comportamentos padrões e alguns comportamentos que vão se repetindo. Um desses comportamentos que eu observei nos pesquisadores, a garra e o empenho inicial de uma forma muito explosiva, querendo abraçar o mundo, querendo fazer várias funções, querendo ocupar o seu dia de uma forma a satisfazer aquele início, querendo descobrir tudo em pouco tempo, querendo ter todas as respostas em pouco tempo. A maioria das respostas ele não vai encontrar em livro. A maioria das respostas você vai ter que encontrar em você mesmo. Mas o interessante é que você observa caminhos que outros viveram através dos livros, que é muito importante. É muito interessante você observar as várias manifestações que as escolhas nos possibilitam. Então a questão principal que eu gostaria de tratar aqui é o equilíbrio. A questão das energias, ela precisa de um equilíbrio e de uma aceitação lenta e gradual. É muito interessante observar pessoas que, em muitas observações sobre o comportamento do ser humano, a gente percebe tendências que a gente sabe que nós temos uma tendência a nos tornar repetidores. Às vezes, essa repetição, essa angústia diária que nos impede, e muitas vezes, de crescer em áreas que gostamos muito, fazem acreditar que determinadas tendências
iriam chegar a algum lugar. O ideal é buscar o equilíbrio de forma gradual, lenta e gradual, pesquisando, separando alguns minutos por dia para ler, alguns minutos para estudar as energias. É comum encontrarmos pessoas que irão tentar nos tracionar, nos puxar para trás, dizendo que tudo caminha no seu tempo. Cuidado com essas pessoas, tenham muita atenção com esse tipo de conselho. Você tem que fazer um planejamento onde você consiga ter um compromisso com você mesmo de estar sempre se dedicando de uma forma contínua. Caso contrário, um avanço que você poderia alcançar fazendo planejamento em um mês, você vai demorar de forma a não ter uma disciplina, você pode demorar aí 10 ou 20 anos. Então é interessante você entender que a nossa consciência ela necessita de ser educada para também ultrapassar essas barreiras limites que nos acostumamos a recusar depois de um determinado tempo. Exercícios, separar o seu dia entre exercícios de energia, reconhecimento dos pontos de energia no seu corpo, separar alguns minutos do seu dia para trabalhar determinados pontos de energia para estabelecer essa sincronicidade. Só de fazer esses exercícios, alguns minutos por dia, você vai estabelecer um contato com algo muito íntimo, com uma verdade muito íntima. E aos poucos você vai se conhecendo de uma forma mais verdadeira, sabendo quem você realmente é. Então, fazendo um planejamento, separando alguns minutos, conhecimento teórico, alguns minutos, conhecimento prático, alguns minutos, conhecimento dos chakras, ler sobre os chakras, colocar em prática todos os exercícios. Então, o ideal é que você se programe. Nos próximos 6 meses eu vou estudar sobre os chakras durante 30 minutos todos os dias. 30 minutos você consegue, não consegue? Ou não? Nos próximos 12 meses eu vou estudar durante 15 minutos a movimentação das energias e a estabilização do estado vibracional. Consigo colocar mais coisas nessa rotina? Estudar sobre o chakra 6 meses e buscando o estado de vibração? Provavelmente você conseguiria fazer. A maioria dos iniciantes se sobrecarregam e em seguida desistem e ficam anos ou décadas sem praticar nada. Então, o ideal é você começar com pouco e de uma forma gradativa, lenta e gradativa, você vai anexando e aumentando o tempo de alguns exercícios. Se você não pôde fazer na hora estabelecida, faça no outro dia. É uma questão de educação muito profunda. Você tem que educar, pois a sua consciência, parte da sua consciência, vai lutar contra esse novo comportamento e vai tentar mostrar para você que aquela futura aquisição não vai ser boa. Nós nos acostumamos com o fácil. Nós temos uma tendência natural a ser preguiçosos e a não buscar. Parte do nosso eu que transcende essa realidade reluta contra este tipo de característica pertencente, às vezes, a nosso eu, ou simplesmente esta força pode se refletir em nós, pertencentes ou por uma herança genética, ou das egrégoras locais, estaduais, a egrégora do seu país, uma característica do cidadão. Então, vários fatores podem influenciar para que você sempre esteja desistindo e abandonando tudo. Eu, por ter observado muitos comportamentos de uma forma distinta, notei essa característica. Muito exagero durante uma fase e nenhum exercício durante muito tempo. Então, a anexação e o desenvolvimento da educação gradativa, lenta e gradativa, é de muitíssima importância. Você vai começar de uma forma lenta, ocupando pouco tempo do seu dia para que aquilo dure e você sempre
tenha um contato. Ok? Um forte abraço. É fácil notar nos trabalhadores espirituais grupos de pessoas que gostam desta pessoa e um outro grupo que, quando não gosta, também não faz a mínima questão de se aproximar, ou se sente muito mal quando se aproxima deste trabalhador espiritual. Este trabalhador, ao longo dos anos, ao longo da sua jornada, ele foi desenvolvendo uma energia característica pertencente aos trabalhadores espirituais. Essa energia é uma vibração diferente, um pulso de energia interno que sobrepõe as outras camadas de energia. Eu enxergo esta energia como uma leve luz azul que pulsa de dentro para fora. Então ela fica superficialmente na parte externa. Então esta energia ela cria uma característica única e diferente a esta pessoa. Esta luz ela causa uma afinidade em pessoas que já se desenvolveram ao longo das encarnações e já conseguiram enxergar o verdadeiro caminho, o caminho da liberdade, o caminho do questionamento, o caminho do aprendizado, o caminho mais difícil para a evolução. Este caminho, que não é enxergado por consciências mais densas, mais pesadas, causa uma repulsa e um incômodo. É muito comum uma consciência dessa estar caminhando em uma área densa e ela incomodar tanto as consciências mais densas que eles julgam essa consciência de uma forma errada, desconfiando e imputando ações maliciosas a essa consciência mais sutil. É muito comum isso acontecer. Eu já observei essa característica de trabalhador andando em regiões mais densas e o incômodo que essas consciências causam nas consciências que ainda estão vibrando de uma forma muito primitiva é muito característico. Essas consciências que se afinizam na dor, no sofrimento e na ignorância manifestam desconfiança quanto a uma consciência que já está mais liberta, que já sabe conscientemente quem é e está caminhando de forma lúcida aqui na Terra. Eu gostaria que você, que ainda não fez esse tipo de observação, observe em você o comportamento das pessoas que estarão à sua volta a partir do momento que você decidir trabalhar. Você não deve achar que você terá o seu caminho facilitado, pois porque você quer trabalhar. Você, antes de encarnar, você sabia o que iria passar. Você não está no seu ambiente natural. É interessante ficarmos cientes da dificuldade passageira que muitos irão enfrentar. Muitas pessoas, muitos amigos, muitos conhecidos querem fazer caridade, não dimensionando as dificuldades que eles encontrarão. Então, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre estas dificuldades, por que elas acontecem, por que muitos se incomodam com a presença dos trabalhadores espirituais e a repercussão dessas ações internamente nos trabalhadores. Trabalhos de doação ao próximo, consequentemente focando no desenvolvimento da consciência através de uma visão horizontal, nos conectando ao próximo em ajuda, em auxílio, aos amparadores, aos mentores. Nós vamos nos desenvolver com mais segurança, olhando para quem está precisando ao nosso redor. Nós, consequentemente, iremos ajudar, iremos nos ajudar. Isso é muito importante que a gente entenda. Claro que essa compreensão é de uma forma muito gradativa. Nenhum dos conhecimentos aqui você vai entender da noite para o dia. É necessário esforço, dedicação, comprometimento. Eu indico a quem está começando a buscar esse conhecimento, entender que o trabalho das energias, o trabalho de amadurecimento consciencial é algo que demora um pouco, requer um contato com a sua verdade interior.
Se o que você está fazendo é livre de interesses egóicos e materialistas. Quando a sua verdade interna estiver conectado às energias que transcendem a essa realidade, você vai sentir uma conexão cada vez maior com a espiritualidade. Depende da sua dedicação e depende do seu esforço. Nada aqui será decorado. Vamos indicar muitos livros. Depende de você, se você quiser ler ou não. A sua profundidade, o seu ganho de consciência, o seu desenvolvimento depende da verdade que você está colocando no seu caminho. A espiritualidade está do seu lado. Qualquer coisa que a gente fale, se pronuncie ou diga, os irmãos mais sutis que auxiliam no nosso desenvolvimento estão acompanhando cada passo que nós damos. Quando você entender que não adianta você mentir para os outros, você está mentindo de uma forma muito grave para você mesmo. Quando você entender isso de uma forma profunda, aí sim você pode começar a dar os passos rumo à compreensão interna, ao desenvolvimento moral, ao desenvolvimento das energias. Assim, este conhecimento ele vai ser adquirido de uma forma lenta e gradativa de acordo com o nível que estivermos acessando. Então, o conhecimento e o esforço depende de cada um. Eu espero poder ajudar dentro do pouco conhecimento que eu acumulei ao longo do tempo, mas eu me esforço bastante para ajudar a todos da melhor forma possível. Eu espero que cada pesquisador tenha ciência de que ele é responsável pelo próprio desenvolvimento. Se ele está começando agora, está começando 10 minutos por dia, daqui a 2, 3 meses, 20 minutos por dia, daqui a um ano, 40, 50 minutos, daqui a 2 anos, 1 hora, ele está se dedicando à leitura, ao estudo das energias e à doação de energia a entes ou amigos ou conhecidos e desconhecidos. Nós não trabalhamos apenas por conhecidos. Nós trabalhamos por desconhecidos que estão em áreas de sofrimento, em regiões que precisam de auxílio para que eles despertem e possam ser levados para um amparo para regiões de tratamento em dimensões mais sutis. Então, este é o foco que nós tentamos colocar aqui no grupo. Desenvolvimento horizontal. Iremos aprender, irei postar um áudio com algumas instruções sobre a movimentação da energia. A movimentação da energia vai alinhar os seus chakras, vai ajudar de uma forma gradativa com que você encontre falhas e ajude a corrigir esses defeitos morais que estarão sendo refletidos ao seu redor. Pessoas que estão ao seu redor, situações da sua vida que estão acontecendo materializadas ao seu redor, tem a ver com aquilo que está internamente vibrando dentro de você. Você entender isso e tentar corrigir essas falhas e esses defeitos que estão dentro de você, você vai mudar o que está ao seu redor. É muito importante que você entenda isso. Por esse motivo, eu foco no desenvolvimento das energias. Você se desenvolve internamente, você corrige os defeitos que estão ao seu redor. Não adianta você fugir das dificuldades que estão ao seu redor. Eles vão atrás de você aonde quer que você esteja enquanto encarnado. Quanto antes entendermos, vamos diminuir a dor e o sofrimento que temos, que muitos encontram ao seu redor. Se você trabalhar pelas falhas, pelos defeitos, pelas vibrações densas que estão dentro de você, você vai se desenvolver e você vai ver essas mudanças acontecendo ao seu redor. Não existe a possibilidade de você fugir dos problemas que estão acontecendo ao seu redor, enquanto você não corrigir aquilo que está internamente dentro de você. É simples. Conhecimento que pode ser muito válido quando a pessoa não está basicamente preparada para acessá-lo, ele simplesmente rejeita. Pois não existe nenhum tipo de conhecimento que fornecemos aqui que a pessoa possa tirar proveito. Quer dizer, um mau caráter que tente se aproveitar dos conhecimentos que nós estamos passando aqui, ele não vai conseguir obter êxitos, pois depende de uma profundidade muito grande para acessar determinados conhecimentos. Depende da prática, da busca, da continuidade, da conexão com seus amparadores, com seus mentores, para que você consiga enxergar algo além.
simplesmente do que está sendo dito, do que está sendo escrito. Questione tudo que foi dito até agora. É uma opinião minha. Quem apenas pensa em projeção está pensando apenas em si mesmo. Eu quero sair, eu quero estar fora do corpo, eu quero ver o que tem do outro lado, eu quero me conectar ao meu mentor, ao meu amparador, eu quero ir a algum lugar no mundo astral. É muito eu para o meu gosto. Eu costumo dizer para amigos mais próximos que é muito eu. O conhecimento, aí quando a pessoa se desenvolve, ganha lucidez, ela vai ali jogar energia em um desencarnado, vai numa região mais densa, joga energia em outro desencarnado, e ele se sente melhor assim, ajudando duas consciências. O doador de energia ajuda milhares de consciências ao longo da encarnação. O doador de energia consciente consegue auxiliar no tratamento e no resgate de milhares de consciências. Imagine você encontrando esses irmãos sem querer nada em troca. É bom que você repita isso internamente. Jamais você vai querer nada em troca. Jamais você vai pedir qualquer favor a uma consciência desencarnada que você ajudou. Você jamais poderá pedir qualquer tipo de benefício físico para essas consciências. Eu ajudei durante 20 anos. Uma consciência que se doa 20 anos jamais iria dizer um absurdo como este. Apenas uma pessoa imatura, com deficiência grave, em se entender, fala uma bobagem como esta. Então você jamais poderá pedir algo em troca, você jamais poderá olhar para uma consciência que você ajudou e achar que você é digno de ganhar algum benefício aqui no plano físico por algo que você tenha feito. Você doa e ajuda simplesmente porque você é assim. Pronto. E continuamos nos conectando a essa energia muito poderosa, de uma forma cada vez mais profunda, a ajudar o próximo sem querer nada em troca. Quando você se conectar, quando você ganhar consciência, que você sair do corpo de forma consciente para você estar trabalhando as energias, se você sentir por alguns milésimos de segundo essa conexão, você vai perceber que todo o esforço durante uma vida valeu a pena. E que se você pudesse voltar, você se dedicaria o dobro ou o triplo. Dentro desse trabalho a gente pode aprender bastante sobre as questões energéticas. A forma como eu tento passar o conhecimento das energias é de uma forma onde a gente vai se conhecendo, evoluindo de uma forma horizontal. É uma opinião minha. Quando buscamos apenas a projeção, a gente olha para a espiritualidade de uma forma muito verticalizada. Por mais que a gente faça as doações fora do corpo, ajude uma ou duas pessoas por projeção, a maioria está voltada apenas para si mesmo. Isso que a nossa evolução se torne muito lenta. Vai acontecer, mas é muito lento. Talvez a pessoa esteja coletando informação para a próxima encarnação. Este é um ponto de observação. Quando analisarmos um fato, a gente cria vários parâmetros de análise. Então a gente segue numa direção, analisa de outra. Então esse é um ponto de vista que eu observo muito no comportamento. Então por esse motivo nós nos desenvolvemos fazendo um amparo, trabalhando as energias, doando energia. Eu gostaria que as pessoas se imaginassem daqui a muitos anos, quando essa encarnação, nossa encarnação estiver chegando ao fim, depois de uma vida doando energia, que nós encontraremos? Muitos amigos? Provavelmente. Esta soma desta amizade é o diferencial que vai fazer com que a gente percorra toda a nossa existência de uma forma muito feliz, pois nós estamos conectados a milhares e a milhares de consciências. Então essa é uma forma horizontal, aonde quer que a gente vá, qual orbe que nós estejamos encarnados, hoje ou daqui 1 bilhão de anos a gente vai estar conectado a essa imensa rede. É algo meio complexo eu observo isso de uma dimensão distinta de quem está começando. Então, quando eu falo, só de eu falar, minhas energias todas se ativam. Todos os chakras começam a se movimentar. O meu frontal agora está maior do que a minha cabeça.
pois eu estabeleço uma conexão com todas essas consciências de uma forma muito imediata. Então, eu trabalho para que as pessoas também possam sentir isso. Não quer dizer que eu não passe assédio. Eu passo uma perseguição terrível, então é algo que eu vou passar também ao longo do tempo. É que se você for atacado, envie luz. Se você for atacado, faça um amparo. Às vezes eu estou fazendo doação de energia, fica um grupo de magos bem longe, eu consigo captá-lo, a presença deles pela clarividência. E eles estão fazendo mantras, querendo embutir pensamentos e imagens em minhas percepções. Eu venho trabalhando com doação de energia há muitos anos. E por conta disso, a espiritualidade acaba se aproximando e eu sinto aproximação e uma preocupação, um cuidado comigo, coisa que às vezes não fica tão evidente quando você não estabelece um contato através da caridade, você fica mais distante, mas eles estão presentes, mas a gente acaba não percebendo desses irmãos. O trabalho de doação, você faz o trabalho de doação utilizando a energia que o corpo físico produz, encaminhando para os mentores e os amparadores, para que eles utilizem aquela energia para o amparo, para a assistência, para o tratamento médico, para o despertar de consciências que estão em áreas densas. Às vezes você envia, você pode fazer a doação direta, você tem que saber o que está fazendo. Está algum tempo trabalhando, aí os mentores ensinam você como fazer de uma forma que você acha que você está aprendendo sozinho. Interessante esse ponto. Eu nunca achei que eu tinha aprendido sozinho. Eu sempre soube que é a forma que eles têm de ensinar, né? Então você faz um amparo direto também no despertar das consciências, transportando consciências densas, às vezes, para uma região de amparo. Esse tipo de assistência, às vezes, é a forma de chegar aonde esses irmãos estão. Às vezes, esses amparadores, mentores, não conseguem enxergar determinadas zonas de vibração muito densa. Mesmo utilizando o veículo, o nosso psicossoma, que às vezes temos aquelas projeções onde temos a sensação de que somos apenas um passageiro, não dá para fazer o amparo. Então, às vezes, eles utilizam desta forma muito interessante, só o aprendizado, o trabalho diário, para que a gente fique imerso em algumas técnicas de amparo. O mundo espiritual se aproxima de uma forma muito intensa. Eu não consigo falar só da parte positiva sem tocar nas reações, né? Ações e reações. Eu sempre tenho que alertar nesse sentido, sobre a importância desse salto quântico que a doação de energia te proporciona. Junto vem os encargos, né? As consequências. São reações menores. Aí a gente tem que estar ciente. Se for uma vontade de caminhar nessa direção, depois de um tempo, quando você ganha confiança, quando os amparadores, os mentores direcionam equipes para trabalhar com você, você vai perceber algo fantástico que vai começar a acontecer com você. É interessantíssimo. Queremos transmitir algo sobre nós que não é profundamente verdadeiro. Pior mentira que existe, aquela mentira que a pessoa conta para ela mesma. Esse exercício ele parece simples, mas ao longo do tempo ele vai fazendo com que você reconheça quem você verdadeiramente é, para que as pessoas retirem essas vibrações que mascaram a nossa personalidade. Isso é muito importante. Então, às vezes, nós temos vibrações que pertencem a grupos e nossa consciência se molda, se enxerga como as outras vibrações enxergam você. Então, não como você internamente se enxerga. Muitas pessoas se enxergam de vibrações externas para a interna. Isso é um erro gravíssimo. Eu considero gravíssimo. Você questione, pois você vai se enganar, você não vai se conhecer. Se você entender um erro, uma falha moral, algo que você está lidando há muito, muito tempo, é algo que você tem que se aceitar. Talvez você tenha que aceitar aquele defeito. Eu sou assim, conversa com a espiritualidade, eu gostaria de mudar esse defeito, essa falha, esse orgulho, essas constantes mágoas. Realmente eu sou assim, eu cometo esses erros, eu faço desse jeito, eu sou
essa pessoa que às vezes não é, mas eu estou aqui me dedicando ao próximo. Então, às vezes você encontra algo denso em sua personalidade, você tem que profundamente aceitar para que você comece o processo de reestruturação, de conhecimento, vai ter o suporte da espiritualidade, com certeza eles vão estar próximos. E assim a pessoa, mesmo reconhecendo falhas, a pessoa está fazendo caridade, está doando energia, está pesquisando sobre espiritualidade. A questão é, o pesquisador espiritualista é aquele que apenas volta o seu conhecimento para o limite do seu umbigo, ou ele conecta o seu conhecimento à ajuda ao próximo? Existe uma diferença gigantesca nesse ponto de vista, que vai dizer quantos estarão ao seu lado na caminhada. O simples ato de se preocupar muda você internamente. O simples ato de você dar bons conselhos muda você internamente. O fato de você parar um segundo da tua vida para aconselhar alguém e falar, tem certeza desse caminho aí? Vai te mudar internamente, vai te preencher e vai anular esse vazio crescente, que muitas vezes é crescente em muitas pessoas. Na simples amizade ou no ato puro e verdadeiro de ajudar o outro, você se abre também para receber ajuda e você se fortalece. É uma conexão muito interessante. Apenas quando iniciamos essa prática de também nos preocuparmos com o próximo, como estamos aconselhando o próximo, como estamos intuindo o próximo, nós vamos receber também de uma forma sensorial e invisível essas vibrações e esta conexão que apenas praticando você vai perceber como existem muitas frequências que estão fora da nossa lógica, mas que nos preenchem de uma forma muito positiva, tornando a nossa existência cada vez mais válida. É um exercício que tem que ser feito com calma, paciência e muito questionamento, pois na nossa realidade nós encontramos muitos aproveitadores. Por esse motivo, eu sempre indico, além de buscar o conhecimento espiritual, também buscar o conhecimento voltado para a ordem psicológica, a ordem filosófica e os questionamentos humanos, para que você entenda também quando um amigo, uma pessoa que se aproximou de você, tem características que podem lhe fazer mal. Então, nós temos que estar atentos. Claro que essas pessoas podem ser bem aconselhadas. Elas não vão te escutar, na maioria das vezes. Mas você fez a tua parte e você vibrou essa energia que é muito positiva para você, pois estabelece uma conexão e uma verdade interna que vai te fazer muito bem. Porém, estando ciente desse conhecimento sobre o ser humano, você vai conseguir identificar, às vezes você vai falhar também, mas na maioria das vezes, quando estamos cientes do conhecimento, cientes sobre os outros, algumas características sobre psicopatia é muito importante saber, nós conseguimos perceber muito rapidamente quando um aproveitador está se aproximando. Então é muito interessante, além de desenvolver essa capacidade interna de se preocupar com o próximo, como ajudar um amigo, como auxiliar um amigo, não quer dizer que você vai ter que abrir mão da sua própria vida para isso. O simples ato de se preocupar muda você internamente. O simples ato de você dar bons conselhos muda você internamente. Esse tema é muito sensível, pois ele descreve como estamos e o momento que estamos passando, como somos com nós mesmos e como entendemos o mundo que está ao nosso redor. Eu observo e observei ao longo dos anos características distintas de personalidades, porque os poucos que se preocupam com o próximo darão de alguma forma suporte e ajuda e assistência a muitos que se preocupam apenas consigo mesmo. Muitos buscam um caminho muito solitário, voltado para si mesmo, e acabam não encontrando o que procuram, pois tudo que eles conquistaram está basicamente
enraizado nesta realidade. Algumas conexões estão muito além do que nós poderíamos chamar de objetos ou coisas. Em nossa realidade, grupos de pessoas que apenas olham para si mesmos, pois as suas conexões foram sempre muito vazias. Quando elas se refletem em coisas, em bens materiais, não há um retorno nas energias, não há um retorno vibracional que possa fazer com que aquela busca ou aquela conquista se torne cada vez mais forte, cada vez mais válida. Por isso muitos conquistam um mundo material muito vasto e se sentem muito vazios, precisando muitas vezes de instrumentos químicos para amortecer a sua realidade, se utilizando de drogas para mascarar a sua realidade ou tudo aquilo que eles construíram. Claro que tem exceções, isso não é uma regra. Quando nós nos baseamos nas conexões humanas, nas conexões, na simples amizade ou no ato puro e verdadeiro de ajudar o outro, você se abre também para receber ajuda e você se fortalece. É uma conexão muito interessante. Apenas quando iniciamos essa prática de também nos preocuparmos com o próximo, como estamos aconselhando o próximo, como estamos intuindo o próximo, nós vamos receber também de uma forma sensorial e invisível essas vibrações e esta conexão que apenas praticando você vai perceber como existem muitas frequências que estão fora da nossa lógica, mas que nos preenchem de uma forma muito positiva, tornando a nossa existência cada vez mais válida. O simples ato de se preocupar muda você internamente. O simples ato de você dar bons conselhos muda você internamente. Então, ajudar uma pessoa também é um processo crescente que vai crescendo aos poucos. Então, nós iremos nos vigiar para iniciar esse caminho, para iniciar essa transformação. Eu não estou falando especificamente de uma religião aqui. Eu não estou aconselhando ninguém a seguir uma determinada religião. Estou falando sobre comportamento, sobre como se entender, como se questionar e como ir de encontro a esse vazio que eu observo crescente em muitas pessoas. Sentir esse vazio assustador que está levando muitas pessoas ao abismo. Eu sempre peço para questionar todo o conteúdo que é fornecido, peço para pesquisar outras fontes de informação, outros pesquisadores, para que assim a gente consiga ter uma base muito ampla, não direcionando apenas para um pesquisador em si. Então, quanto maior for o leque de variações em nossos estudos, maior nós seremos ao analisarmos a nossa realidade. Ok? Forte abraço. Tudo indica que essa doença surgiu por ela ter migrado, ela pertencia a um grupo de animais. Não sei se no futuro essa informação vai estar errada, mas hoje é uma doença que migrou, ela evoluiu, ela saiu dos animais e foi para o ser humano. Ainda não tem cura, é algo novo, está se desenvolvendo. Ela alcançou seu ápice em alguns países, mas ela vai ser tratada com normalidade para que o país não pare, a economia não pare, mas ela vai continuar matando de uma forma camuflada em muitos países. O H1N1 acontece isso. Ela tem um poder de letalidade muito maior do que o coronavírus e ela é tratada com certa normalidade. Continua fazendo vítimas no mundo inteiro. O que eu gostaria de chamar para refletir sobre o consumo de carne e a forma como esta carne chega ao seu prato, da forma como ela é conservada. Vamos imaginar um país como a China, mais de 1 bilhão de pessoas, e a maioria se alimenta de carne. A maioria dessas pessoas se alimenta de carne. Hoje você pode ir no YouTube,
com a facilidade que todas as pessoas hoje têm com o avanço da tecnologia de ter um celular com uma câmera decente, filmar o que está acontecendo, hoje está disponível para todos o que acontece nos chamados mercados molhados na China, onde você encontra todo tipo de ser vivo sendo comercializado, sobre condições absurdas de higiene, sem as mínimas condições. Você encontra cachorro sendo sangrado naquela fase que eles sangram, é um absurdo. Eu não consegui nem ver todos os vídeos, mas segundo falam hoje que essa doença ela migrou do morcego. Eu não sei se isso é verdade, provavelmente teremos outras teorias no futuro, mas a questão é, os cientistas dizem que ela migrou dos animais. Sobre as condições que esse alimento se encontra, como ele chega na tua mesa. No planeta, a maioria consome carne, são bilhões de pessoas. Imagina como isto é manuseado, como isto é conservado, de que maneira isto chega à sua mesa, que seja pré-cozido ou ainda cru. Então é algo que nós deveríamos refletir sobre a dor, emissão de sofrimento que é feito sobre estes animais, estes seres que mereceriam estar numa condição de respeito maior e são totalmente desprezados até pela forma como a maioria é tratada. Então, eu não me alimento de carne. Sou vegetariano, não me alimento de carne. Estou caminhando para o veganismo, mas é algo que eu vou fazer de forma gradual. Tirei sobre as minhas costas um peso gigantesco, conviver com essa culpa, de me deparar com um prato onde tem um pedaço de carne e saber que aquele pedaço de carne só está ali porque alguém morreu e sabe lá de que forma. Então a gente observa hoje abatedouros clandestinos, eu fiz vídeos no meu canal, abatedouros clandestinos e animais sendo mortos com um nível de crueldade absurdo. A maioria são sangrados e continuam vivos, alguns são cortados e ainda estão vivos. É um absurdo. Então é algo que nós deveríamos refletir. Eu observo por essa ótica, eu acho que é um chamado à reflexão muito importante que deveríamos dar atenção, deveríamos pesquisar e saber que se o animal não quer morrer, olhando pela ótica mais básica possível, é porque ele tem ciência de sua própria vida. Ele tendo ciência de sua própria vida, ele vai sofrer. Esse animal sofrendo, ele vai emitir uma carga de energia de dor e sofrimento para a carne, para a sua carne. Essa energia de dor e sofrimento vai migrar da carne contaminada com esse tipo de energia, com esse tipo de emoção, para dentro de você que consome carne. Então, isso é uma lógica mais simples possível, que deveria ser observada, mas não vai ser. Quando o ser humano diminuir o consumo de carne, essas doenças biológicas que irão afetar a humanidade de uma forma muito letal no futuro irá diminuir drasticamente. Mas as doenças pertencem a esse planeta. As doenças letais, elas vão aparecer. Tempos em tempos, elas vão. Isso faz parte quando optamos em nascer, quando optamos em encarnar, estamos sujeitos a esse risco. E eu observo que esta doença está sendo aproveitada por grandes nações e observada por uma ótica econômica. Tem gente tirando proveito desse momento. É absurdo isto, mas se você olhar mais atentamente, você vai perceber que há pessoas tirando proveito deste momento. O porquê de encarar todos os desafios que a espiritualidade tem a oferecer, sabendo que a pessoa que decidir enfrentar esses desafios vai encontrar muito acesso. Eu gostaria de dizer para todas essas pessoas que ainda não entenderam o motivo de estarem em uma encarnação com muitas dificuldades. Em termos espiritualistas, quanto maior a dificuldade, maior a bênção. O significado da palavra felicidade vamos encontrar após o desencarne.
em suas formas mais extremas. Nesta dimensão, a felicidade ela vem com uma limitação muito grande. Aqui nós damos os primeiros passos para encontrar essa felicidade. Porém, você vai ter que se munir de conhecimentos, de autocrítica, de análise. Você vai ter que aprender a fazer uma análise de tudo que está à tua volta para que você encontre. Você encontre os significados e as direções necessárias para que você possa compreender que felicidade é esta que eu estou me referindo, que muitas outras pessoas falam, que você ainda não conseguiu enxergar. É fácil, basta você se munir de senso crítico, observar que a felicidade que é vendida aqui nessa dimensão é uma armadilha. Muitas pessoas que buscam felicidade ligadas aos bens materiais é uma ilusão. Se você já entendeu isso, é um passo importante. Então, vale a pena encarar todas as dificuldades por esta suposta felicidade. Eu diria que o caminho não é bem este. O objetivo desta encarnação não é bem buscar a felicidade que nós, como consequência das nossas ações aqui, iremos encontrar. Nosso objetivo aqui é um objetivo de análise e questionamentos. Eu percebo, eu tenho certeza que muitas pessoas irão me questionar a esse respeito, de que, como assim, essa dimensão não é para que eu esteja feliz, para que eu seja feliz? Diante de tudo que eu vi, de toda a realidade que me foi apresentada pela espiritualidade, aqui vai te proporcionar os primeiros passos para que você encontre esta suposta felicidade. Então você que está se questionando se vale a pena viver todo esse assédio, se comprometer desta forma, a espiritualidade sabe até que ponto você consegue, até o ponto necessário que vai fazer com que você dê o passo consciencial seguinte. Então, vale a pena buscar dar esse passo nessa direção? Você tem que se munir de conhecimento. Não adianta eu falar aqui, explicar passo a passo todos os caminhos. Você vai ter que viver. Você que ainda está nessa dúvida se vale a pena passar por todas as dificuldades, você tem que encarar como um desafio, encarar como uma possibilidade de um aprendizado. Você vai aprender, você vai expandir sua consciência. É um passo consciencial cada vez maior. E cada vez que você der um passo maior, quanto maior for sua evolução consciencial, maior vai ser a capacidade de você analisar essa realidade após esta aqui. Então você vai querer chegar mais preparado. Então cada assédio, cada dificuldade, ela serve para que você se prepare para um estado de consciência muito expandido. A esta compreensão inicial você vai ter que ler o máximo possível, pesquisar o máximo possível, ver o máximo de palestras possíveis, se nutrir de conhecimento, se enriquecer de conhecimento. À medida que você adquire conhecimento, à medida que esse conhecimento amadurece em você, sua consciência vai ter uma extensão maior. Então, é necessário que você tenha essa extensão maior, só que a sua consciência tenha um ganho maior de potência, para que você compreenda que a consciência aqui ela está limitada com um objetivo. Entenda isto. Sua consciência está limitada com um objetivo. Você está imerso nesta energia densa por um objetivo. Qual é este objetivo? Você tem que se questionar. Se questionando, provavelmente, e com um tempo que leve meses ou anos, provavelmente isso vai levar anos. A maturidade espiritual inicia depois dos 30. Se você já está se questionando antes dos 30, parabéns para você. Em uma imensa maioria, ela começa a aflorar depois dos 30.